Alô, Jerónimos e Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Doutora Medicina. Espero que a vossa semana tenha sido excelente. O tema de hoje é cada vez mais importante nos países desenvolvidos, é um tema cada vez mais atual. É algo controverso nos dias de hoje, mas na nossa opinião é muito importante abordar. É a obesidade. Oh, Sra. Bílio, é pela sua saúde. É importante referir que, apesar de eu ser médica, não sou a vossa médica, por isso qualquer dúvida que vocês tenham sobre o vosso próprio corpo, qualquer sintoma, é importante que vão ao vosso médico para esclarecer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas obesas no mundo triplicou nos últimos anos. Estima-se que a maior parte das pessoas vive em países em que a obesidade mata mais do que a desnutrição. Nas estatísticas de 2016 da OMS, cerca de 1,9 mil milhões de adultos em todo o mundo sofrem de excesso de peso. Destes, 650 milhões são obesos. Em 2016, cerca de 340 milhões de crianças e adolescentes eram obesas ou tinham excesso de peso. E quando eu digo crianças, digo mesmo de todas as idades. Em 2019, 38 milhões de crianças com menos de 5 anos eram obesas. Estes dados são alarmantes. Na verdade, a obesidade é uma pandemia tão grave que é bem pior do que aquela que estamos a atravessar neste momento. Mas é uma pandemia muito silenciosa e é um assunto muito pouco abordado na comunicação social e no geral na população. Ao contrário do que muita gente pensa, a obesidade é uma doença e tem de ser tratada e tem de ser prevenida. Porque tem consequências muito graves, tanto no presente como no futuro das pessoas. Mas afinal, o que é a obesidade? A obesidade é nada mais nada menos do que a acumulação excessiva de gordura no corpo com afecção da saúde da pessoa. Ou seja, tem consequências na saúde da pessoa. Mas afinal, como é que se mede a gordura? O método mais utilizado é o IMC, ou Índice de Massa Corporal. Matemática time. O IMC é igual ao peso, em quilos, a dividir pela altura em metros ao quadrado, ou seja, altura vezes altura. Por exemplo, uma pessoa que pesa 64 kg e tem 1,70 m, então é 64 a dividir por 1,70 vezes 1,70. E pelo cálculo do IMC, esta pessoa terá aproximadamente 22,14. Mas agora que temos o resultado, nós temos de saber como interpretá-lo. Quando nós temos um IMC inferior a 18,5, significa que a pessoa tem baixo peso. Quando nós temos um IMC entre 18,5 e 24,9, significa que a pessoa está no peso ideal para a sua altura. Se for um IMC entre 25 e 29,9, significa que a pessoa tem excesso de peso. E de 30 para cima, significa que a pessoa é obesa. No entanto, É importante dizer que o IMC não é a forma mais certa de averiguar a massa gorda ou a percentagem de massa gorda de uma pessoa. O IMC é apenas a relação entre o peso de uma pessoa e a altura, nada mais. Ou seja, fatores como a idade, o sexo, a atividade física, massa muscular são postos de parte e são coisas muito importantes que influenciam imenso o peso de uma pessoa. Aquilo que se verifica muitas vezes é que, por exemplo, um atleta de alta competição vai ter um IMC muito mais elevado do que uma pessoa não atleta da mesma altura, simplesmente porque a massa muscular pesa mais do que a massa gorda, porque é mais densa. e isso quer dizer que ele é obeso? Não. Por esta razão, nós apenas utilizamos o IMC como uma medida generalista para avaliar a população no geral. Há outras formas mais precisas de se avaliar uma pessoa, como por exemplo a partir das pregas cutâneas. Nós medimos a prega cutânea de uma pessoa em certos pontos do seu corpo. É massa gorda, massa magra, massa gorda, massa magra, massa gorda. No entanto, nos consultórios e nos hospitais nós acabamos por utilizar o IMC na mesma. É mais prático, dá uma ideia geral do estado e da evolução da pessoa e a própria pessoa consegue utilizar facilmente em casa para ter noção da sua progressão. Aqui a questão é, o que é que causa a obesidade? Sim, é verdade que algumas doenças e alguns medicamentos podem fazer com que a pessoa aumente de peso. E eu estaria a mentir se negasse a importância da genética na nossa composição corporal. Mas, na maioria dos casos, a razão é simples. Imaginem uma balança. Num dos pratos fica a quantidade de calorias que vocês comem durante um dia. No outro prato fica a quantidade de calorias que vocês gastam durante um dia. Quando uma pessoa quer perder peso, a quantidade de calorias que uma pessoa gasta durante um dia tem de ser superior à quantidade de calorias que a pessoa come. Quando a pessoa quer manter o seu peso, a quantidade de calorias que uma pessoa gasta tem de ser igual à quantidade de calorias que uma pessoa come. Quando uma pessoa ganha peso, aquilo que acontece é que a quantidade de calorias que uma pessoa come é maior do que a quantidade de calorias que uma pessoa gasta.
E isso faz com que estas calorias em excesso fiquem acumuladas no corpo em forma de gordura. Quando uma pessoa quer perder peso, é isto que tem de ter em mente. Tem de gastar mais energia do que aquilo que consome. Uma coisa muito importante na nossa vida, para a nossa saúde e que ajuda muito a emagrecer, porque ajuda a gastar calorias, é a prática de exercício físico. Praticar exercício físico é muito importante, não só para quem quer perder peso, mas também para qualquer outra pessoa. Praticar exercício físico é muito importante para a nossa saúde. Em qualquer idade, em qualquer pessoa, em qualquer contexto social. E não é preciso ser um exercício físico muito extenso nem muito intenso. Às vezes, medidas simples como ir a pé para o trabalho, usar as escadas em vez do elevador, fazer uma caminhada ao fim do dia, são tudo coisas muito importantes para a nossa saúde e acabam por ser simples. A obesidade tem um impacto negativo em várias vertentes da nossa vida. Tipo, aumenta imenso o risco de doenças cardiovasculares como infarto e AVC, aumenta o risco de diabetes, que ao contrário do que muita gente pensa, é uma doença gravíssima. Alterações dos nossos ossos e articulações, alterações da fertilidade e até aumento do risco de alguns cancros, como ovário, intestino, útero, fígado, próstata, entre muitos outros. Todos os órgãos do corpo funcionai por nós. E a expressão de pequenino se torce pepino aqui aplica-se muito bem, porque a obesidade infantil aumenta imenso o risco de obesidade, diabetes e hipertensão no adulto. Além do mais, se criarmos maus hábitos quando somos pequeninos, vai ser mais difícil quebrá-los quando somos adultos. Se passarmos uma vida inteira a comer mal, vai ser muito mais difícil quebrar essa rotina aos 30, 40 ou 50 anos, ou mais tarde até. E agora é para vocês, pais. Eu sei que é muito difícil lidar com as crianças quando elas estão a começar a experimentar comida nova, estão a começar a comer as coisas e estão naquela fase em que não conseguem, nem querem comer nem fruta, nem legumes. E está provado que às vezes demora 7, 8, 9, 10 vezes a experimentar aquela comida até a pessoa começar a gostar. Mas é preciso insistir. É preciso, eu sei que às vezes nós estamos cansados, não apetece, não conseguimos estar naquele momento a discutir com a criança, mas é pelo futuro dela, porque se nós começarmos a dar aquelas abébias das bolachas, dos cereais com chocolate, do leite com chocolate, a criança nunca se vai habituar a comer fruta, legumes, pão, coisas que façam bem. E habituem-se a pôr a comida no prato, ou seja, mesmo que a criança não goste de brócolos, de fruta, ponham no prato na mesma, porque no início ela não vai querer, porque é uma coisa desconhecida, mas com o tempo ela vai querer começar a experimentar, eventualmente ela vai começar a comer. E isto aplica-se aos adultos e às crianças, não faz mal comer doces ou chocolate ou o que quer que seja de vez em quando. Faz mal é quando isso se torna uma rotina. Eu sei que custa dizer que não, quando eles às vezes nos pedem gomas ou blicaus, mas pensem, um não agora é um sim pelo futuro saudável deles. O açúcar, tal como o tabaco, tal como o café, tal como o álcool, vicia. Por isso é que às vezes é tão difícil para nós reduzir. O amor que nós temos pelo açúcar é genético. Sim, é genético. Foi este amor que na altura da pré-história nos fez sobreviver, nos fez procurar a comida, irmos atrás daquilo que nos ia permitir viver mais. Mas aquilo que nos salvou outrora, neste momento torna-se um pouco uma maldição, porque os nossos genes não estavam à espera de que nós tivéssemos comida 24 horas disponível. So much food! Ultimamente têm surgido muitos movimentos de aceitação corporal e eu sou completamente a favor disso, acho que é uma coisa ótima. No entanto, nós devemos evitar ao máximo cair no extremo que é romantizar uma doença. A obesidade é uma doença e tem repercussões negativas no nosso corpo. Perder peso quando se é obeso não se trata de fat shaming, trata-se sim de optar por uma vida mais saudável. Não se trata de beleza, trata-se de saúde. Malta, foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E pronto, é lenga-lenga do costume, por favor partilhem, comentem, ponham um like, subscrevam no nosso canal e pela vossa saúde, criem hábitos saudáveis. O vosso corpo é um templo, cuidem dele. E não percam o próximo vídeo para mais um ensinamento.